Tê-lo e hoje falando sobre um tema importante e pertinente ao atual momento que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus, que é a relação das escolas particulares e universidades particulares em relação à crise econômica que nós estamos vivendo. Então, Nazil, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Nós vamos iniciar a nossa entrevista perguntando para o senhor como é que fica a situação dos clientes inadimplentes em escolas particulares e universidades durante esse período aí de coronavírus. Obrigado, seja bem-vindo. Primeiramente, Ednardo, quero lhe saudar e através de você eu quero saudar todo o pessoal de casa, seja através da TV AD, a Rádio Libertadora, o Facebook, Deus abençoe a todos. Ednardo, uma situação delicadíssima, a questão das mensalidades escolares. A maior parte do que a gente for falar aqui, Ednardo, vai servir para as escolas de fundamental e ensino médio e também a questão de universidades. As creches de alunos menores, ou mesmo o que a gente chama de infantil, muitas das regras que a gente vai falar aqui, muito não vai tocar as mesmas. Por quê, Ednardo? Porque são, no caso, categorias de ensino que não são obrigatórias. Você só coloca o seu filho menor de 6 anos numa escola, numa creche, se você quiser. Não é obrigatório, por lei, matricular seus filhos. Então, muitas vezes, esse tipo de escola, esse tipo de ensino, são os que mais estão sofrendo. Como não é obrigatório, o pai chega para a direção e, num momento de crise, seja desemprego, muitos desses pais estão trancando as matrículas dos seus filhos. Mas, voltando aqui para o fundamental, o filho está matriculado numa escola particular ou mesmo ensino médio. Como a escola, Ednardo, teve a disponibilidade de vagas, reservou para aquele aluno aquela cadeira que estava ali naquela sala de aula, teve todas as despesas e a escola, assim como os pais, foram pegos de surpresa. Uma pandemia se espalhando, começando pela Ásia, atingiu aqui a América do Sul, atingiu aqui o nosso Brasil. As secretarias estaduais suspenderam as aulas. De início, Ednardo, era até o final de abril, a primeira suspensão, mas já se fala até 31 de maio, foi renovada a maior parte dos decretos. E muitos pais ficaram na dúvida. Eu deixo de pagar a escolinha do meu filho? O que eu posso fazer? Muitos deles desempregados e restou as dúvidas. Estamos aqui para tentar esclarecer. De início, Ednardo, deixar de pagar de maneira nenhuma. Não é possível. Já teve reuniões, secretarias, no caso dos PROCONs, a nível até nacional, Ednardo, proibiram esse tipo de iniciativa. Deixar de pagar 100%, não posso deixar de pagar de forma nenhuma. O ideal é entrar em contato com a direção, caso a caso. Por quê, Ednardo? A escola não pode ofertar um desconto geral. Haja vista cada pai ter um contrato com a escola individual e cada pai também tem uma realidade diferente. Existem pais que são concursados, que já o dinheiro já tem o dinheirinho certo no final do mês, o Estado, o município, a União vai e paga aquele servidor. É diferente de um pai autônomo. Então, que vive da sua profissão, recebe por semana, recebe pelo serviço prestado, é diferente, cada realidade é diferente. Então, para um servidor público, no caso a direção, pode dar um desconto menor. Já vi, a partir de 10%, eu vi muitos descontos de escolas e já vi também para outras realidades mais difíceis, desconto até de 30%, já vi em escolas. Mais do que isso, fica inviável, Ednardo. Fazendo jus aqui, as despesas escolares. Em que pese muitas das despesas diminuírem, tem despesas diminuiu com energia, ar-condicionado, a escola não vai precisar manter uma sala de aula eu falei aqui, com energia, ar-condicionado, a impressora, a copiadora, muitas despesas foram diminuídas.
mas ainda restou o professor, ainda restou a zeladora, a pessoa que faz a manutenção. Então, caso a caso, entrar no bom senso, se reunir com cada pai, ligar, marcar um horário, e o ideal é sempre o bom senso prevalecer. Com certeza, doutor Naseu, as escolas, como o senhor falou, mantêm despesas fixas, como, por exemplo, o quadro funcional. E algumas dessas escolas também têm que ter uma obrigatoriedade. Aliás, todas essas escolas têm que ter a obrigatoriedade das aulas online, né? Então, é bom que a gente entenda isso. Quer dizer, a escola, ela tem o direito de cobrar, mas ela tem o direito também de fornecer a aula online dentro de uma plataforma digital, para que o aluno em casa ele não seja prejudicado no seu ano letivo. Ednardo, algumas escolas, acho que isso não aconteceu no Rio Grande do Norte, que é antecipar as férias. Mas em algumas escolas particulares, ali na região sudeste, sul e sudeste, anteciparam as férias, que era do mês de julho, metade do ano, anteciparam agora no mês de abril. Passaram, muitas delas, o mês de abril inteiro de recesso escolar, anteciparam e estão voltando agora no mês de maio. Eu acho que isso não foi a realidade nossa. A nossa realidade foi com base em determinação do Conselho Nacional de Educação, que liberou, Ednardo, as aulas remotas, aulas online, para todos os níveis. Antes, até bem pouco tempo, Ednardo, não era possível. Uma criança de 7 anos, 8 anos, não era possível ter aulas remotas. Não tinha uma determinação, não tinha uma liberação. A regra era o quê? A aula presencial. A gente nós ouvíamos falar de aulas remotas para universidades, para cursos, capacitações. Nós ouvimos falar pós-graduações. Essas eram as aulas online remotas que a gente ouvia falar, Ednardo. Mas com essa nova resolução, as escolas foram incentivadas, no caso, a fornecerem aulas remotas. O meu filho mesmo, hoje de tarde, sentei com eles, abri o notebook, cada um, 2 notebooks, 2 meninos, cada um, tinha o mais novo de 7 anos e o mais velho de 10, os dois assistindo aula com a professora, cada um com a sua tia. E eles assistindo aula, fazendo as atividades. Isso é nesse contexto, Ednardo. Não houve, realmente houve algum tipo de prejuízo. A aula, a gente percebe que é um pouco dispersa, mas as atividades estão sendo feitas. Vai ter, no caso, o mais velhinho, Ednardo, com 10 anos, e acredito que o de 7 também, que já que é fundamental também, primeiro ano, ambos vão ter provas. Eu não sei ainda como é que vai ser, se vai mandar imprimir, se tem que, se depois de fazer em determinado tempo, escanear novamente, mas como você bem falou no início, vai ter a obrigatoriedade de aulas e, consequentemente, provas e notas. Todo o ano letivo vai ser, até que passe a pandemia, eu acredito, com fé em Deus, aqui para julho, vamos voltar à normalidade. Sem dúvida. Doutor Naseu, a gente vai fazer agora um intervalo, daqui a pouco a gente volta sobre os acordos, como podem ser feitos acordos entre escolas e clientes e como isso pode também parar em uma demanda judicial. Estou recebendo aqui o doutor Naseu Campelo, ele é advogado, nós estamos tratando aqui de um tema importante para você, para a sua família, que é a relação entre as escolas particulares e universidades particulares com relação às mensalidades que foram duramente afetadas pela crise do coronavírus. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, programa AD News, volta já.